Vamos dar início então aos nossos estudos desta noite. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no Livro dos Médiuns o capítulo 18. A questão é a de número 4, ou melhor, a questão de número 6. O capítulo 28 trata de inconvenientes e perigos da mediunidade, como subtítulo, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Eu pediria licença aos meus queridos companheiros e confrades para voltar no início do capítulo, que é na página anterior, se vocês concordarem, porque para a gente pegar da 6 para frente, que seria o combinado, né? Isso foi no dia 5 de agosto do ano passado. Depois me deu aquele perrengue todo, eu fui obrigado a me afastar temporariamente dos estudos, né? E para a gente pegar das 6 em diante, não vamos concatenar ideias, então eu acho que é preferível a gente voltar no início. O que vocês acham? Tudo bem para vocês? Muito bem. Vamos lá então. Vamos dar início então no capítulo 18, inconvenientes e perigos da mediunidade. A questão é número de 221. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos superiores em relação à influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro, sobre as crianças. Pergunta Kardec: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? É indício de problema de saúde? Sai fora da normalidade da vida? Essa é a pergunta de Kardec a esse respeito. A resposta deles é a seguinte: às vezes anormal, mas não patológico, não tem a ver com doença. Anormal por quê? Porque sai fora da regularidade da nossa existência aqui na Terra. Da normalidade aqui na Terra. Por isso que ele chama de, às vezes, anormal. Para determinadas pessoas, é tão normal entrar em contato com os espíritos, ver os espíritos, que pouco se dá se ele está vendo encarnado ou desencarnado. Como eu já relatei várias vezes, conheci gente aqui em Jaú que lidava com os espíritos e às vezes até fazia confusão, não sabia se ele estava vendo um encarnado ou um desencarnado. Isso acontece com o nosso querido Milton Felipe, que agora está morando em Votuporanga. Para vocês que gostam do Milton, ele está com problema de saúde, está debilitada a saúde, e ele foi morar com a filha. A filha está morando em Votuporanga, que é um pouco para frente de São José do Rio Preto, questão de 100, 120 quilômetros para frente de São José do Rio Preto, e ele foi morar com a filha para se cuidar. A esposa já desencarnou há algum tempo, ele foi morar com ela. Mas o senhor Milton Felipe, para ele era uma coisa muito natural ver os espíritos, né? Então esta intimidade com os desencarnados, para ele era uma coisa muito natural. Ele não era uma coisa anormal, fora da normalidade, né? Era uma coisa natural. Para muitos é chocante, acaba chocando a pessoa quando vê, nossa, eu estou vendo fantasma, eu estou ouvindo fantasma, a coisa não está dentro da normalidade, está fora do normal, é assombroso. Tanto que chamam os desencarnados de assombração, né? Muita gente os chama ou se refere assim aos desencarnados. E de assombração não tem nada, né? Na realidade não são sombra de ninguém, são seres que tiveram corpo físico como nós e hoje estão sem corpo físico, vivendo no mundo dos espíritos. Por isso que ele diz que às vezes anormal, mas nunca um estado patológico, né? Há médiuns de saúde vigorosa, conheci muitos, inclusive, ao longo da minha jornada dentro da doutrina espírita.
Os doentes o são por outros motivos. Pode ficar doente por N razões. Né? Nosso corpo, alguns dizem que é um corpo perfeito, né? Mas não é perfeito, os espíritos falam isso, não é perfeito mesmo. Ele tem seus altos e baixos, ele tem os seus problemas, e ele é muito sensível, né? Ele é muito frágil, a saúde é uma coisa muito frágil realmente. A segunda pergunta da questão 221 é o seguinte: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Isso é um ponto importante, é um ponto capital, que as pessoas devem atentar para isso, é muito importante. Ele diz o seguinte: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade pode provocar fadiga. Qualquer coisa que você faça em demasia provoca fadiga, naturalmente. Nosso corpo tem as suas limitações, especialmente quando se tem um pouco mais de idade. Né? Um garoto caminha aí 10, 15, 20 quilômetros sem problema nenhum. Uma pessoa de um pouco mais de idade como eu, por exemplo, caminhar 1 hora, você já sente um pouco pesada a coisa. Então a diferença está nisso, né? Na questão do metabolismo, circulação sanguínea e etc. Então tem esse problema. Agora, o exercício muito prolongado de qualquer coisa realmente causa cansaço. Com a mediunidade acontece o mesmo, principalmente com a de efeitos físicos, onde se despende muito fluido vital. Né? Se despende realmente muito fluido vital. Para que se possa promover o fenômeno, exige muito do médium. Em qualquer tipo de mediunidade, há um dispêndio grande, pode-se dizer assim, dependendo do empenho do médium. Eu quero dizer empenho da seguinte forma: se nós estivermos num trabalho de vibração de curas à distância, você já deve ter ouvido falar a respeito desse trabalho, é um trabalho onde se reúnem pessoas, se cita o nome de doentes, é direcionado a pessoas com doença, que estejam doentes ou convalescendo, e as pessoas dirigem, emitem vibrações para esses doentes. Dependendo do empenho do médium na emissão dessas vibrações, ele despede mais ou menos fluido vital. Então, dedicar fluido vital a um trabalho mediúnico é de todo tipo de mediunidade, mas em especial o de mediunidade de efeito físico. Né? Na pergunta seguinte, ele vai continuar tratando desse assunto e diz assim: o exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo, no tocante às condições de rigidez, saúde, excluindo-se os casos de abuso? Resposta dos espíritos superiores: há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se, ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Quer dizer, eles são muito criteriosos, os espíritos são muito criteriosos a esse respeito. Mediunidade não é uma coisa qualquer, é uma atividade física como qualquer outra atividade, onde você despende fluido vital. É preciso ter muito bom senso, muito critério. Olha quem está aí, ó. Olha quem chegou aí. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Você está sumida, hein? Eu não, quem sumiu foi você. Então, dando continuidade, é preciso muito critério, muito bom senso na prática mediúnica. Né? Não podemos praticá-la assim, pura e simplesmente, não é uma coisa qualquer. Precisa haver conhecimento, precisa haver equilíbrio, precisa haver realmente muito bom senso nessa prática. E ele segue: isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Se a pessoa estiver abalada, as suas emoções estiverem abaladas por alguma razão, ela estiver passando por um momento difícil na sua vida, por uma razão qualquer, abstenha-se da mediunidade, abstenha-se de praticar a mediunidade. Faça a sua prece com confiança, com fé, peça a Deus e aos bons espíritos a ajuda necessária, mas abstenha-se de praticar a mediunidade nesse momento, se você não vai estar apto. Até porque emocionalmente você não está apto a praticar. Não é assim, não, eu deixo os meus problemas no portão do centro espírita e lá dentro eu sou... Não é assim. Porque o conjunto é que forma, é que dá qualidade a esta prática. E nós precisamos estar íntegros, moral, emocional,
psicologicamente e fisicamente para a boa prática mediúnica. Essa é a realidade. Né? Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. Sentiu que está causando cansaço? Não faça, não pratique a mediunidade. Você não vai ser nem melhor e nem pior por isso. Ninguém é melhor por praticar a mediunidade e ninguém é pior por deixar de praticá-la. É bom praticar a mediunidade? É uma delícia, uma das atividades mais gostosas que existe. Quando praticada conscientemente, com conhecimento daquilo que você está fazendo. Tem muita gente aí que fala tanta besteira a respeito de mediunidade, eu já ouvi tanto em centro espírita, que é uma coisa absurda. Mas quando você tem conhecimento, você sabe como se procede, ou se deve proceder, e como agem os desencarnados, é uma coisa deliciosa, maravilhosa. Você sabe o que você está fazendo, você sabe que você está ajudando. Não é? Quarta pergunta. Esse exercício teria mais inconvenientes para uma pessoa do que para outras? Resposta. Como já disse, isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação. E a prática mediúnica seria uma delas. Há pessoas que se superexcitam como assistir um filme. Né? Não, porque fulano falou que o mundo vai acabar, que vai ter o boom do milênio, não sei o que, ficam achando que... Porque tem os catastrofistas de plantão, né? Na internet está cheio, né? Hoje acaba, amanhã acaba, porque agora vai, porque não sei o que, vai destruir. E não é nada disso, a vida segue. Ninguém vai acabar com nada. Deus não criou o mundo para que o mundo acabasse, ou para que as pessoas acabassem, ou para que as pessoas sofressem. Nós sofremos pela nossa ignorância. Nós praticamos o mal, e o mal é praticado em função da ignorância de cada um. Então, é por isso que nós precisamos muito critério com a prática mediúnica, para que não haja inconveniente nenhum. Tenha conhecimento e a pratique com bastante qualidade em todos os sentidos, sem que a sua cabeça participe desta prática de tal forma que isso interfira na sua vida, interfira na relação com os seus parentes, com a sua família. Interferiu, para de praticar, acabou. Fim de conversa. Não vai procurar o esclarecimento necessário, estude doutrina espírita, porque o médium, antes de sentar em uma mesa para praticar a mediunidade, ele devia ter conhecimento do que é a doutrina espírita e não pura e simplesmente praticar. Porque senão há problemas, há casos em que leva a pessoa até manicômios. Até o manicômio. Não é? Como eu já disse, já citei o caso de uma jovem aqui de Jaú que chegou nesse estado por conta disso. Muito mal conduzida, a pessoa que conduzia o trabalho mediúnico não tinha o conhecimento necessário, era um visionário, tá certo? E levou a moça àquela situação. A pergunta de número 5. Mediunidade pode produzir a loucura? Resposta. Não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. A mediunidade não produzirá loucura se esta já não existir em germe. Mas, se o seu princípio já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois, nesse caso, qualquer abalo será prejudicial. É obrigação do dirigente de uma casa espírita, que conduz uma casa espírita, avaliar cada um, avaliar cada membro, avaliar cada um. Se não tiver condição, conduza a pessoa a um tratamento de passe com água fluidificada, para que a pessoa se equilibre suficientemente para ela poder participar, ou não, mesmo equilibrada,
ela não tendo condição mental, ela não deve participar. Pura e simplesmente não deve participar. Participa de outras atividades. Tem tanta atividade dentro do centro espírita, que não atividade mediúnica, onde ela pode participar, dar a sua colaboração e não ter nenhuma superexcitação mental que venha a levar a um problema grave de ordem mental. Não é? Questão de número 6. Será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Prestem muita atenção nisso, porque realmente dirigente de casas espíritas, aquele que dirige trabalhos mediúnicos, tem que saber daquilo que os espíritos superiores orientam a esse respeito. É muito importante. Eles respondem: certamente há inconvenientes. E sustento que é muito perigoso. E ele está falando de desenvolver a mediunidade numa criança como se desenvolve no adulto. Há centros espíritas em que a pessoa chega, a primeira orientação que ela recebe é o seguinte: você tem mediunidade, você precisa sentar na mesa para desenvolver. Nem avalia a pessoa não tem o menor conhecimento de doutrina espírita, não sabe nem com que ela está lidando, não sabe nem o que ela está fazendo ali. Mas o fulano falou, está falado. Imagine isso acontecendo com uma criança. Se para um adulto é prejudicial, pode causar N inconvenientes, imagine para uma criança. Ele diz: porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. A criança, quando nos primeiros tempos da sua reencarnação, ela se superexcita com várias coisas. A vida dela é uma outra vida. Ela praticamente saiu da vida intrauterina, aportou ao mundo material, já começa tomando um tapa na bunda, já começa chorando, né? Isso deve causar alguma coisa emocionalmente, psicologicamente na criança, acredito eu, né? Mas é uma necessidade. Aqui nesse mundo é uma necessidade. No mundo atrasado como o nosso, ainda é uma necessidade. Né? Imagina essa criança lidando com os espíritos. E o pior, elas lidam. O seu espírito guia, o seu anjo da guarda, junto com outros espíritos que cuidam daquela criança, a acompanham nos primeiros anos de sua encarnação. Mas a relação que esses espíritos têm com as crianças é uma relação natural. Não é provocada. Há crianças que têm uma relação mais direta, mais explícita, vamos dizer assim, com os espíritos, e outras menos. A mamãe, quando era criança, ela brincava com o espírito que ela chamava de Elvirinha, morava ali na região da Consolação, em São Paulo, filha de uma família rica, brincava com ela como se estivesse brincando com o encarnado. E essa Elvirinha acompanha a nossa família já há muito tempo. Eu estive muitas vezes com ela, conversei muitas vezes com ela e tal, e acompanhava a mamãe, sempre acompanhou a mamãe. Um dia ela chegou para minha mãe e falou assim: vá na minha casa, é rua tal, número tal, e diga para minha mãe que eu falei, eu mudei a ordem para ela dar todos os meus brinquedos para você. Mamãe, como criança, foi. Olha, eu conheço Elvira, falou o nome dela, o nome todo, então, e ela mandou eu vir aqui para pegar todos os brinquedos dela, mandou a senhora me dar os brinquedos dela. Ela saiu, foi escorraçada pela mulher, né? Foi escorraçada pela mãe da Elvirinha, entendeu? Mas é assim que a criança lida, de maneira natural. Bom, a mamãe tem uma mediunidade extraordinária, ela lidava com os espíritos, com muitos espíritos, católica, filha de bisneta de católico apostólico romana, neta de católico apostólico neta romana e criada na igreja católica. Mas chegou um determinado dia, a mediunidade se apresentou, Frei Antônio de Santana Galvão se apresentou através da mediunidade dela, e dali para frente ela foi obrigada a assumir aquela condição. Mas a mamãe sempre teve uma relação muito próxima com os espíritos, desde criança. Então, esta é uma situação de uma criança que desde sempre tem uma relação natural com os espíritos.
Outra é você encaminhar, levar essa criança a essa situação. Porque as crianças lidam com os espíritos, os chamados amigos invisíveis, por muita gente que não tem conhecimento de doutrina espírita, que de invisível não tem nada, é invisível para ela, que não os vê, mas para a criança é uma coisa natural, acontece todos os dias, em todos os momentos do dia dela, desde quando ela dorme até quando ela acorda. Né? A criança brinca com o espírito no berço, dá risada, faz gestos com a mão. Criança que nem fala ainda, criança nos primeiros meses de vida. Aconteceu isso com as minhas duas. Né? E a gente observando as crianças, quem tem um pouco mais de conhecimento, quando observa as crianças, nota isso. Essa naturalidade com a qual as crianças lidam com os espíritos. Né? Então ele segue dizendo o seguinte: assim os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Se você tiver que falar com uma criança a respeito de doutrina espírita, fale com ela baseado naquilo que ensinou Jesus, nos primeiros ensinamentos que Jesus falava para crianças. Crianças morais, crianças espirituais na época dele. O homem não tinha alcance intelectual e moral para entender os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo não. O Espiritismo veio explicar e ampliar esses ensinamentos. Mas você não pode falar com uma criança da mesma maneira que nós estamos conversando a respeito de mediunidade. Fale a respeito de Jesus, amar ao próximo, perdoar, enfim, tudo aquilo que Jesus ensinou como moralidade. É disso que nós temos que tratar com as crianças, apenas isso. E não dar ênfase a esses amiguinhos invisíveis, vamos dizer assim, que as crianças têm. Porque um dia eles vão desaparecer e vai virar apenas lembrança. A minha mais velha, a Juliana, lidava também muito naturalmente com os espíritos. Quando ela completou lá os 8, 9 anos de idade, ela falava assim: pai, isso deve ser coisa da minha imaginação. Olha que interessante. Nos primeiros anos de vida, eles estão ali presentes, coordenando, orientando e tal. Depois chega um momento que eles desaparecem temporariamente, momentaneamente, da vida do encarnado, para deixar que a coisa se conduza de forma natural. Depois reaparecem, como foi o caso dela. Né? Mas é assim que eles lidam com as crianças. É uma necessidade. Eles precisam, dependendo do espírito, acompanhar os primeiros anos de vida da criança. A questão de número 7. Mas há crianças, pergunta Kardec, que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita, médiuns psicógrafos, nós chamamos como médiuns psicógrafos, ou de visão, os videntes. Haveria nesses casos os mesmos inconvenientes? Resposta dos espíritos: não. Não por quê? Porque estão maduros. Eles apenas revestem um corpo imaturo, mas são espíritos maduros desse ponto de vista, para poderem entender e até, quem sabe, utilizar-se da sua mediunidade, guardadas as devidas proporções, porque eles estão maduros. Ele segue respondendo o seguinte: olha, quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que pertence à sua própria natureza. Ou seja, são espíritos que já têm as qualidades morais e intelectuais necessárias para poder lidar com os espíritos de forma natural. Diferentemente de uma boa parte das crianças que não têm ainda esta qualidade. Terão, mas não têm ainda. Porque nos mundos mais adiantados, nos mundos mais desenvolvidos, moral e intelectualmente, a lida com os espíritos é uma coisa muito natural. Os espíritos, os encarnados lidam com os espíritos como nós lidamos através dos médiuns. Eles não precisam de médium para lidar com os espíritos. O seu espírito guia, para pedir orientação, para conversar, pedir um conselho, etc. Né? Eles lidam naturalmente com os espíritos. Isso acontece em mundos mais avançados, em mundos mais adiantados. No nosso ainda não. Chegaremos lá com certeza, mas no nosso ainda não. Não é? E ele segue.
observe-se que a criança que tem visões, geralmente pouco se impressiona com isso, realmente pouco se impressiona mesmo. Acabei de citar o caso da minha filha, com que eu lidei diretamente para ela. Eu não deitei com ela na cama uma vez, sempre deitava, coçava as costas, fazia uma prece com ela. Uma vez eu falei para ela, você tem que começar a dormir sozinha porque você precisa se libertar da mamadeira. Eu falei, brincando, né? Ela ficou chorando e tal, tinha 1 ano e 7 meses. Né? Desculpe, 2 anos e 7 meses. Aí no segundo dia era a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa. No quarto dia ela falou, você não vai deitar comigo, fazer uma prece, coçar minhas costas? Eu falei, não, então, mas a vovó Rose faz isso. A vovó Rose, nós fomos descobrir que era a minha tataravó, a Nona Rosa, que é um espírito afim dela, ligado com ela, né? Que deitava na cama com ela, deitava na cama com ela, coçava as costas, contava historinha, fazia prece com ela e tal. Né? Eu não queria fazer, a vovó Rose, a minha nona, fazia. Né? Então, olha que interessante como é a intimidade de determinados espíritos, crianças reencarnadas, a intimidade que elas têm natural com os espíritos. Né? Faz parte da própria natureza da criança. Nós precisamos tomar muito cuidado para definir que criança tem essa condição e criança que não tem essa condição. Quando a mediunidade se manifesta na criança que estiver complicando a vida da criança, deve ser levada a um centro espírita e feito um trabalho de passe, de água fluidificada, para que isto seja amenizado ou, de preferência, afastado temporariamente daquele encarnado. Fizemos já esse tipo de trabalho em vários centros espíritas que eu participei. As visões eles aparecem muito naturais, de maneira que ela lhes dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde, a lembrança ele volta à memória, isso é perfeito, é exatamente assim que acontece. E facilmente explicada se ela conhecer o Espiritismo. As minhas 2 meninas, o Alexandre conhece a Luciana, elas falam de doutrina espírita como se estivesse falando do, sei lá, como fazer bolo de cenoura. Uma coisa natural. Né? Pois não, Celso? A propósito dessa facilidade que as crianças têm de contatarem, de interagirem com os espíritos, eu estava aqui matutando o seguinte: fala-se que a encarnação ela só se conclui, né, o processo reencarnatório só se conclui em torno de 7 anos de idade. E que até então a criança, né, o espírito reencarnante está em processo de reencarnação. E aí eu perguntaria, então, será que essa facilidade que algumas crianças têm não é justamente pelo fato de elas não estarem ainda, digamos assim, totalmente reencarnadas, que ainda estarem tendo contato com a origem, né, de onde elas vieram, com os espíritos com os quais elas contatavam quando ainda não estavam encarnadas? Não sei se me fiz claro. Olha, eu preciso responder para você começando pelo fato de que isso não é uma verdade. A reencarnação não se dá aos 7 anos de idade. Ela se dá no momento do nascimento. Se você consultar o livro A Gênese, os espíritos superiores ensinam que, ao reencarnar, o espírito está totalmente ligado ao corpo, porque ele se liga molécula a molécula durante o processo de gestação. Ele começa esse processo ligando-se ao zigoto, esse processo se aprofunda, quando chega no momento do nascimento ele está totalmente ligado ao corpo. Não existe processo, e quem fala isso são outros espíritos que não são os espíritos superiores. Tá bem? Esse processo ele se dá no momento da reencarnação. Nasceu, está totalmente ligado ao corpo. O fato é o seguinte: os espíritos superiores explicam essa ligação dos espíritos com o reencarnante. É uma necessidade da maioria dos espíritos que reencarnam aqui no nosso mundo, não de todos, mas da maioria, de que os espíritos encarregados de proteger o reencarnante
e de dar a ele o respaldo espiritual necessário, ficam em contato com esse espírito ao longo da sua encarnação, mas nos primeiros anos da sua encarnação, mais ostensivamente, vamos dizer assim. Mais ostensivamente. É isso, esse é o fato. O Kardec trata desse assunto no Livro dos Espíritos e na Gênese, do assunto das crianças, dos espíritos ligados às crianças nos primeiros anos de encarnação. Então, a encarnação se dá totalmente no primeiro momento, no primeiro vagido da criança. A reencarnação está pronta. Repito, o espírito se liga ao longo da gestação no corpo, molécula a molécula. Isso destrói aquela questão dos chakras, daquela novidadaiada toda que os espíritos adoram, os espíritas adoram colocar dentro da doutrina espírita. Não existe centro de força nenhum. O que existe é o fato do espírito ter, dependendo das suas atividades, um local no seu corpo mais desenvolvido espiritualmente do que o outro. Mais desenvolvido não, mais ligado aos espíritos que os outros. Por exemplo, um que usa muito a mente, muito a cabeça, tem esta parte do seu corpo um pouco mais ligada ao mundo dos espíritos que as outras partes. E assim sucessivamente. Tá certo? Mas só isso, não tem centro de força nenhum. Isto é coisa de outros ensinamentos, de outras religiões e tal, que não tem nada a ver absolutamente com a ciência dos espíritos. Tá certo? Isto é um ponto. Outro ponto é que o espírito, como eu falei, liga-se molécula a molécula ao corpo. A partir do primeiro choro do espírito, ele está totalmente reencarnado. Esta ligação dos espíritos com o mundo dos espíritos, nos primeiros anos de vida, é a mesma que nós temos ao longo de toda a nossa encarnação. Não é porque eu tenho 74 anos de idade e nos primeiros anos de vida o meu espírito guia esteve comigo ao longo dos primeiros 5, 7, 8 anos, que ele está longe, está afastado de mim. Não, muito pelo contrário. Eles estão sempre próximos, mesmo que o espírito haja de forma inconveniente, mesmo que ele haja muito mal ao longo da sua encarnação, o seu espírito guia nunca o abandona. Não é? E se ele der o menor sinal de desejo de recuperar-se moralmente, imediatamente eles retornam e dão todo o apoio que o espírito reencarnado precisa. Esse fato dos espíritos ligarem-se às crianças nos primeiros anos de vida é uma necessidade do espírito, suporte que ele precisa. Olha, não é brincadeira reencarnar num mundo como o nosso, é para gente corajosa, não é para qualquer um não. É para espírito corajoso, vou lá, vou encarar e vou vencer. Primeiro, ele já reencarna, como eu falei, tomando um tapa na bunda. Já a primeira coisa que ele toma é um tapão na bunda. Segundo, tem uns que tem que enfiar coisa no nariz para desentupir, para ele poder respirar, porque não está respirando, fica roxo, começa a roxear e se não fizer vai morrer. Terceiro, ele tem que aguentar pai e mãe. Às vezes presta, às vezes não presta. Fica lá todo sujo, não troca a fralda, não dá alimentação. Eu tenho uma irmã de criação que a mãe dava pinga. Com meses de idade, com dias de idade, dava pinga para a criança dormir, para não perturbar ela. Olha que tipo de pai e mãe a gente pode encontrar no mundo como o nosso. Terceiro, a gente tem que reaprender a andar, a urinar, a defecar, a falar, a lidar com as pessoas, a receber toda a influência dos meios de comunicação, da escola e tudo quanto é coisa. Esse é o nosso mundo. Imagine isso na cabeça de uma criança. Imagine uma criança presenciando discussão entre pai e mãe, um xingando o outro de palavrão, ameaçando, batendo, quando muitos fazem isso, agredindo fisicamente um ao outro. Imagine como isso funciona na cabeça de um espírito que está reencarnando, que não conhece nada desse mundo. Quer dizer, nesta encarnação, né? Primeiros dias de contato do espírito com a encarnação é terrivelmente traumático para muitos. Eu diria para todos, para uns menos e para outros mais. Porque o espírito precisa repreender tudo. Eu fui obrigado a repreender a urinar, reaprender a urinar. Eu fiquei 36 dias com fralda, que eu tive incontinência urinária.
Então, olha o que é o nosso corpo físico, olha o que é para um espírito reencarnante o trauma que ele recebe, o choque, porque no mundo dos espíritos ele está livre. Não está em colônia, não está em coisa não, ele está livre, ele vai onde quer, relaciona com quem quer, ele faz o que ele quer, porque ele tem livre-arbítrio. Imagine para esse espírito ele ficar enclausurado, aprisionado num corpo físico, o que isso representa em termos de choque psicológico, emocional, mental para o reencarnante. É por isso que os espíritos estão do lado dele, fazendo o que nós fazemos com os nossos filhos. Filho, confia em Deus. Filho, isso é temporário. A reencarnação é um acidente de percurso. Logo, logo você está de volta no mundo dos espíritos. Tenha confiança. Confiem, brincam com o espírito, distraem, não é? Distrai, é para distrair. Essas brincadeiras dos encarnados com a criança é para distraí-lo. Porque ele tem lá a avó que o ama, que faz o que ele quer, o avô que faz o que quer, porque avô e avó é para deseducar, né? O pai e a mãe educam, o avô e a avó deseducam. E os espíritos fazem a mesma coisa, distraem o reencarnante. É para diminuir a tensão, vamos dizer assim, que o nosso mundo causa sobre o reencarnante. Essa é a realidade, não é outra. Basta procurar na literatura espírita que você vai ver, eu estou falando com as minhas palavras, é claro, né? Mas os espíritos dão exatamente esse tom para o ensinamento e para o porquê, né, dos espíritos acompanharem o reencarnante nos primeiros dias de sua encarnação. Depois, em determinado momento, aquilo vira uma coisa que o espírito não sabe muito, o reencarnante não sabe muito bem definir, se era coisa da cabeça dele, se não é, depois volta, retorna novamente. Ele acaba esquecendo por um determinado tempo, depois retorna, porque aí ele já está maduro para compreender o real significado da participação dos desencarnados na nossa existência, que pode ser boa ou não em função daquilo que você está fazendo. Bons pensamentos atraem bons espíritos, maus pensamentos vai atrair maus espíritos. E isto vai ter uma consequência séria, muitas vezes, desagradável, muitas vezes, e muito boa, outras vezes, dependendo daquilo que o espírito faz. Mas aí ele está maduro para entender. Aí ele já sabe em que cumbuca ele está botando a mão, para usar a linguagem coloquial, né? Mas esta é a realidade, viu, Celso? Procure na literatura espírita e você vai ter a palavra dos espíritos superiores dizendo coisas muito semelhantes àquilo que eu falei com as minhas palavras. Eu não sou um espírito superior nem nada, mas pelo conhecimento que eu adquiri deles, exatamente isso que eles fazem. Satisfez a resposta, amigo? Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. A oportunidade, inclusive, de esclarecer uma coisa muito importante, que muitos pais precisam saber e precisam atentar para isso, porque não tem amiguinho invisível, não. Eles são muito visíveis, muito presentes e muito constantes na vida do espírito nos primeiros dias aqui neste mundo. Que, como eu falei, não é para qualquer um. Eu tive a reencarnação, conheci a reencarnação de um filho de um primo da minha mãe, a minha tia-avó, que era a avó dele, ouvia antes de encarnar, e ele lutava com todas as forças da sua alma para não reencarnar. Ele não queria reencarnar, revoltadíssimo com a encarnação. Tanto que ele teve uma vida totalmente atribulada, desequilibrada, foi parar na cadeia, enfim. Então imagine o que é para o espírito reencarnar num mundo como o nosso. Não é brincadeira. Né? E nós que já temos um cabelinho um pouquinho branco, já passou dos 18 anos, sabemos bem do que isso significa, né? Muito bem, vamos lá. Questão de número 8. Qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? Resposta: não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico. Por que desenvolvimento físico? Porque ele está no pleno poder dos seus fluidos vitais.
é preciso estar em pleno poder do seu fluido vital. Se ele tiver deficiência de fluido vital, se ele recebeu menos fluido vital que os outros ao reencarnar, ele deve abster-se. Se ele for vigoroso, é uma saúde vigorosa, sem problema nenhum, porque despende fluido vital na prática da mediunidade, volto a repetir. E mais particularmente do desenvolvimento psíquico. Uma pessoa imatura, ela deve estudar espiritismo com objetivos de demoralização. Ela moraliza todo mundo, mas para ela muito mais demoralização do que para os outros. Porque é o que ela precisa. Ela é imatura, ela não tem conhecimento das coisas, ela vê as coisas como uma criança, embora ela tenha 40, 50 anos de idade e não amadurece nunca, vai desencanar moleque ou menina. Né? Tem gente aí que 40, 50, 60, 70 anos se veste como um molequinho de 20 anos. Homens. Tá cheio, pô. É maduro aquele cara. E tem outros que não fazem isso, mas você nota a imaturidade do cara quando ele lida com os filhos, por exemplo. Ah, eu quero ser o paizão. Filho, o pai não é para ser amigo de filho. O pai é para educar. O pai tem que educar o filho, e educar é a pior coisa que tem, a coisa mais chata. O pai é o cara chato, é o cara que fala não. Né? Mas o sujeito é imaturo para educar o filho, porque ele está aprendendo também, ele é espírito, todos nós estamos, né? Mas esse ponto de vista ele é imaturo ainda. Ele não sabe criar filho. E acaba acontecendo o quê? Ele se prejudica e prejudica a encarnação de outro espírito. Não é? Então, é preciso, mais particularmente, saber da condição psíquica daquele espírito para a prática da mediunidade. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Que velhos. A imaturidade traz isso, pô. Não é? O cara é super impressionado. Se alguém falar para ele que aquela casa é mal assombrada, mas ele não passa na frente de um cemitério à meia-noite, mas nem que mate. Porque ele tem medo. Medo do quê? Medo de quem? Quem faz mal para nós são os encarnados. Os encarnados não faz mal. Ah, não faz mal, os encarnados não faz mal. O Kardec pergunta isso. É possível um homem com a ajuda de um mau espírito, um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, prejudicar uma outra pessoa? Ele disse, não, Deus não o permitiria. Então as pessoas imaturas não têm conhecimento, levam todas as coisas ao estado de sobrenatural e de maravilhoso, tá certo? E ficam impressionadas com qualquer coisa. O conhecimento traz para o homem uma fé no futuro inabalável. Muda a maneira do sujeito pensar. E moraliza o homem. Conhecimento preciso que se faça da vida futura. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O conhecimento preciso que se faça da vida futura leva o homem a uma fé inabalável no porvir. É isso que nós precisamos para poder viver dignamente, com dignidade, ajudar a encarnados e desencarnados, porque o propósito da mediunidade é esse. É essa, desculpe. Não pense os médicos que mediunidade refere-se a uma pessoa só, não, refere-se à humanidade. A humanidade. O propósito é o bem-estar da humanidade. Tratar espíritos necessitados, encaminhá-los, socorrê-los, esclarecê-los, utilizar-se da presença dos bons espíritos para beneficiar-se, para beneficiar a família, para beneficiar a terceiros. Isso é que é o objetivo da mediunidade. Fazer com que o desencarnado entre em contato com o encarnado para que matem saudades um do outro. Né? Não para que digam onde está o tesouro escondido, enterrado. Não é isso não. O propósito da mediunidade não é isso, não é essa não. É o bem-estar. Tanto que centro espírita não é um hospital, não é uma escola, não é um pronto-socorro, não é nada disso. Centro espírita é um local de encontro entre encarnados e desencarnados. Isso que é um centro espírita.
Mas as pessoas tratam como? Ah, eu vou na escola. Não é na escola coisa nenhuma, rapaz. O que vai te ensinar é a vida no centro espírita. O que vai te ensinar é o conhecimento da doutrina espírita. Se você estudar a doutrina espírita, ela vai te ajudar muito. Agora, não depende do conhecimento espírita para o espírito ser salvo. Não depende. O que salva a todos nós, se é que alguém precisa ser salvo de alguma coisa, né? Mas o que leva o espírito à felicidade depois da morte é a caridade, é o bem que ele pratica. Né? Então o centro espírita não é escola, não é pronto-socorro, não é hospital, não é coisa nenhuma. Lá os espíritos encarnados e desencarnados vão se encontrar. Esse é o propósito do centro espírita, deveria ser, né? Mas é tratado da pior maneira possível. É uma doutrina de gigante na mão de anões. Essa é a palavra do professor José Herculano Pires, é a realidade. Essa é a verdade, infelizmente essa é a verdade. Ele segue, refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Ele sempre chama a atenção para este ponto. Quanto à escrita, há outros inconvenientes, que é a falta de experiência da criança. A experiência da vida é tudo. Né? A experiência que o dia a dia, que o convívio com o bem e com o mal nesse mundo trazem, para nós é extremamente importante. Porque não imagine vocês que no mundo dos espíritos só tem santinho, não. Pelo contrário, só tem porcaria. Lá que só tem porcaria, tem muito mais porcaria do que aqui. O número de maus espíritos, dos espíritos de toda a ordem, no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, é muito maior que no mundo dos encarnados. Então, lidar com mediunidade de qualquer jeito, sem conhecimento, é muito prejudicial. Tome muito cuidado. Não é assim que se lida, não. É preciso muita seriedade, muita postura séria, conhecimento, para que se lide com a mediunidade a ponto de que ela beneficie o médium e aqueles que estão à sua volta. Ele segue, que é a falta de experiência da criança no caso de querer praticá-la sozinha, ou fazer dela um brinquedo. Muitos fazem, né? As crianças se juntam, pegam aquele Ouija, né? Que é aquela tábua com letras e fica lá, põe a mão em cima e vai formando. Tem criança que brinca com aquilo. Né? É um absurdo pai e mãe permitir que isso aconteça. É um absurdo. Não façam isso. Não é? É um absurdo. Tem criança que leva cada susto e recebe cada resposta e ficam tremendo e vão dormir, se cobre a cabeça, como se isso fosse livrar a criança de alguma coisa, né? São irresponsabilidades que os adultos cometem quando a criança por ignorância, por falta de conhecimento também. Questão de número 222. A prática do espiritismo, como adiante veremos, requer muito tato para se desfazer o embuste dos espíritos mistificadores. Prestem atenção. Os espíritos mistificadores, e o pior deles é o pseudo-sábio. E está assim no meio espírita, por irresponsabilidade dos próprios espíritas. Não é? Este é que causa